Boa noite a quem está assistindo. Boa noite a você, Elaine, tudo bem? Boa noite, tô bem, e você? Tudo jóia, graças a Deus, né? Deus sabe todas as coisas. Eu agradeço a Deus que a gente está aqui, compartilhando essa live, esse vídeo. Estamos de volta depois das férias, curtinhas, mas tá bom, né, Elaine? Tá bom, já deu para descansar um Já deu pouquinho, para né? dar uma descansada um Repor as pouquinho, voltamos energias. com a corda toda, Isso crescendo aí. este canal, que está virando um podcast, uma revista eletrônica. Continuamos com o quadro É de Deus Isso, o quadro sobre doenças da alma, com a Aline Nardi, alimentação saudável, com a minha amiga Claire, com os testemunhos das mulheres surpreendentes, que foi maravilhoso. Vocês vão, quem não assistiu, assiste aí, que está muito bom. Também estou colocando mensagens motivacionais, vou colocar música aqui, então vai ficar muito bom. Se você não se inscreveu, eu falo, se inscreva agora já, toca o sininho aí, compartilha a mensagem, essa mensagem, esse canal, que vai ser bom, hein? Você vai Ficando gostar. melhor do que já é, né? Melhor que já é. E hoje, né, Elaine, nós estamos num assunto não muito confortável. A Não. morte é o fim de tudo? É o fim de todas as coisas? É de Deus isso? É de Deus, será? Então, tem gente que acha, morreu, acabou, né? Mas você que está assistindo aí, se para você tudo acabou, espero que você esteja certo. Mas se você tiver errado, o que vai ser da sua alma depois da morte? Uhum. Eu ouvi uma citação certa vez de Pascoal, eu vi num sermão de um pastor. Somos seres espirituais. Eu nunca esqueci essa palavra para mim, essa frase, essa citação me abriu assim. Eu falei: somos seres espirituais e estamos aqui por um curto período de tempo. Na verdade, nós não somos essa carne aqui, é só uma passagem. Nós somos, de fato, seres espirituais. Nós ficamos aqui no casulinho um pouquinho de tempo e vamos ser libertos por uma coisa maior, que é a vida Amém. eterna, segundo a palavra Amém. de Deus, né? Então, Elane, eu volto com a pergunta para você. Você concorda que a morte é o fim de todas as coisas? É isso mesmo? O que você diz sobre isso? Segundo a palavra do nosso Deus, não é o fim, né? Existe a vida eterna com o nosso maravilhoso Deus e a vida eterna separada dele. Mas não é o fim. Esse corpinho que está aqui, ele pode até acabar, né? Mas, na verdade, para nós, não é o fim. Não é o Nem, fim. nem para quem escolhe viver com ele eternamente, nem para quem escolhe viver longe dele eternamente. Esse viver longe eternamente de Deus é terrível. A Bíblia fala que é muito É, ruim, né? exato, A Bíblia exatamente. fala: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Viverá. João 11:25. Lindo demais, maravilhoso, né? Maravilhoso. Ainda que morra, viverá. Só através do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Que diz que ressuscitaremos assim como ele ressuscitou, né? Mas Esse, nessa condição aqui, todo aquele que crê em mim. exatamente. Essa passagem foi quando
não sei se foi exatamente nessa passagem, mas quando Jesus fala com Marta e Maria, quando Lázaro tinha morrido. Já havia Uhum. 4 dias que ele estava morto. E Marta e as irmãs choravam, e quando Jesus chegou lá, depois de 4 dias, elas tinham pedido para chamá-lo, e Maria chegou aos pés de Jesus e chorou. Se eu tivesse aqui, ele não teria morrido. E ele falou: ele não está morto, ele só dorme. Quer dizer, até a É, primeira morte ali, ela estava meio, né? Ele morreu, mas Jesus, então, ele tá, ele dorme. Ela falou, ele vai ressuscitar. Não, eu sei que ele vai ressuscitar no juízo final. Não, no Maria, dia, ele vai agora, vai fazer agora esse milagre. E vendo chorar, é, Jesus chorou, né? é Então, verdade. Lázaro, ele ressuscitou, ele morreu, ressuscitou por um milagre que Jesus fez, voltou a viver, né? Morreu de novo, porque ele não ficou eterno, e vai ressuscitar de novo, É, e né? aí já acontece para alguns uma confusão, né? Ué, por que ainda que morra, viverá, né? A pessoa fica, Como sim, vai isso? morrer e vai viver, né? Mas é exatamente porque é essa ressurreição através de Cristo Jesus para a vida eterna, né? Com os Corpos corpos transformados, transformados. isso, É, é isso aí. Aqui realmente nós somos só passageiros, né? Essa exagero. matériazinha aqui é só enquanto nós estamos Curto de período de tempo, passagem. Curto período de Deus é tempo. atemporal, né? Não existe esse Isso. tempo para Deus igual o nosso. A gente está muito limitada ali nesse tempo. Então, quando eu vi essa frase, nós somos seres espirituais, então o sentido da vida mudou completamente assim para mim. Olha, não se preocupar tanto com as coisas terrenas, que Deus tem coisas maravilhosas para nós na eternidade. Nem olhos É viram, nem ouvidos verdade. ouviram, que Deus tem preparado para o seu povo. Mas para aqueles que a gente vai chegar lá, né, Elaine? As É, profissões. Então, Elaine, existem duas mortes. Explica isso. para a gente. É. O que Adão tem a ver com isso? É Adão, né? Eita, Adão, Adão. Você Ah, quer que eu na leia o verdade, texto primeiro? eu acho que pode ser. Pode ser. Então, tá. Então, eu vou ler. Romanos 5, eu vou ler na versão NVI, Nova Versão Internacional. Romanos 5, do 12 em diante. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo. Mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Todavia, a morte reinou desde o tempo de Adão até o de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão, o qual era um tipo daquele que haveria de vir. Vou ler só mais um pouco. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. De fato, muitos morreram por causa da transgressão de um só homem, mas a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só, Jesus Cristo, transbordou ainda mais para muitos. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por um pecado veio o julgamento que trouxe condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Acho que até aí, não? Acho que tá bom. É, eu vou ler só esse deixa eu ver, do 17 até o 19 na Bíblia Viva. Tá.
O pecado deste único homem, Adão, fez com que a morte reinasse sobre todos. Porém, todos quantos receberam o presente divino de perdão e absolução reinarão em vida, por causa deste único homem, Jesus Cristo. Sim, o pecado de Adão trouxe o castigo para todos, mas o ato de retidão de Cristo faz com que os homens sejam retos para com Deus, para que possam viver. É bacana também essa versão, né? Essa versão Da Bíblia Viva. Mas então, aqui, né, a gente falando aí de Adão, né? Que na verdade representa aí o primeiro homem, né? isso. Qualquer um de nós que estivéssemos naquele lugar faríamos a mesma coisa, né? Por conta dessa tendência, né, pecaminosa. Isso. E em Adão, a consequência daquilo que aconteceu lá no Jardim do Éden, que foi a desobediência, né? Não sei se todos sabem, mas a serpente seduziu Eva ali para que ela comesse exatamente do fruto. Desobedecesse a ordem divina, né? Não toca, não coma. Isso. Estou gesticulando aqui, lembrei que a minha cunhada comentou que eu falo com as mãos. Mas eu falo com as mãos. Vou tentar segurar um pouquinho. Exatamente. E Deus tinha dado essa ordem, né? Não como desse fruto, de todos os outros está permitido, mas esse não, né? E ela foi seduzida ali pela serpente e depois ofereceu, né? Para Adão, e Adão também fez a mesma coisa, desobedeceu. E o detalhe é que a orientação tinha sido dada, a orientação de Deus tinha sido dada diretamente a Adão. E assim, né? Através dessa desobediência, a consequência, Deus falou, olha, por causa disso agora, né, consorte teu corpo trabalhará, e você certamente morrerá. Então, 2 mortes, por quê? Essa consequência tem a ver com a morte física, né, com a morte desse corpinho que a gente estava comentando, Sim. mas também tem a ver com a separação que nós falamos, né, a morte eterna, que significa a separação absoluta de Deus. E aqui A o texto, segunda morte. a segunda morte, Só que exatamente. essa segunda morte, a pessoa não acaba, não evaporiza. Não acaba, não vai para uma caixinha do nada, não. Né? Não Essa volta questão, para cá para pagar, né? não, Segundo a essa Bíblia, não questão, tem reencarnação. Segundo a Bíblia, não. Você pode até acreditar na reencarnação, mas se você acredita na Bíblia, não. Não tem lugar para na Bíblia, não. reencarnação. Hebreus, né? Acho que Hebreus que cabe ao homem morrer uma só vez, Morrer uma uma única vez vez. só. Isso, e depois disso virá o juízo. Então, e aí tem a segunda morte, como a Rose Claire colocou, a segunda morte, que é a separação absoluta do Senhor, e aí a gente estava comentando, não vai para essa caixinha do nada, né? Essa nossa consciência, ela permanece, o corpo será transformado, mas a consciência permanece, tanto que tem no Novo Testamento aquela história lá do rico e do Lázaro, né? Que o rico acabou indo lá para eu não lembro se no texto está Hades ou se está. Eu acredito Acho que que é tá, Hades. que eu acho que está Hades, né? E aí ele fala, ai, né, vai até os meus familiares, aqui tem muito Isso. sofrimento e Está tal. num lugar de tormento, gente, é um lugar Lugar de terrível, tormento, exatamente. de Porque dor. em vida, né, em vida, ele não fez a escolha que deveria por A Cristo, como o texto diz, escolha. que, a, que é essa graça divina, esse presente que está aqui, né? Está aqui nessa versão. O presente para quem foi aceito é a vida eterna. Mas para quem não aceita o presente, o que acontece? Você continua nessa condição de separação absoluta do Senhor, que ocorre desde o pecado de Adão. Então, na verdade, o que nós somos? Nós já
somos ou fomos condenados em função dessa herança, né? Então, Isso, uma herança pecaminosa. isso. O primeiro homem pecou, contaminou toda a raça humana. Todo mundo. Aí o nosso pastor estava até domingo agora, ele pregou, né? Que é um decreto de Deus, através disso que aconteceu, nós recebemos um decreto de Deus, que é essa morte. E o que ele fez? Ele colocou um decreto sobre o decreto, né? Que ele estava até comparando que foi isso que aconteceu ali, Esther, lembra? Que o rei fez um decreto sobre o decreto, Sim. porque ele não podia revogar. Ele fez um decreto Sim. sobre o decreto. A mesma coisa nessa história da salvação que Deus nos concede. Ele deu um decreto sobre o decreto anterior que aconteceu com Adão, que é essa Só Deus possibilidade. poderia fazer um outro decreto, porque ele que criou o Só. primeiro, só ele. Aí ele fez decreto que através desse sacrifício de Jesus e de quem recebe esse sacrifício e busca viver em transformação, santificação e retidão, né? Porque essa é uma forma de você demonstrar que existe um Verdade. fruto, né? Porque às vezes a pessoa fala da boca para fora, mas a vida não condiz com o que ela falou, né? Verdade. E Deus sonda, conhece os corações, né? E Ele sabe quem realmente é sincero nessa escolha e quem não é. Mas aquele que é, naturalmente, existe o quê? Uma busca pela santificação, A uma busca. busca por cumprir o quê? As leis de Deus que também estão citadas nesse Você não texto. está mais, quando você faz essa escolha por Jesus, se você ainda tem, você não tem desejo de ficar perto dele, de ficar uma pessoa melhor, alguma coisa está errado, né? Exato, Você exato. continua fazendo as mesmas coisas erradas e não sente nenhum arrependimento, não sente nada, não busca, alguma coisa está errada. Né? Tem que consultar mesmo, pensar, refletir, consultar a consciência, porque realmente alguma coisa não está batendo, né? Porque a partir do momento que existe esse encontro, o desejo, a necessidade, o anseio é buscar, como aconteceu ali com a samaritana, que ele fala, se você beber dessa água, vão fluir rios, é uma coisa assim que você vai querer mais e mais e mais, e foi o que aconteceu com ela saiu e foi divulgar mesmo e viver uma vida diferente. Então, isso é algo que acontece naturalmente na vida de quem toma esse posicionamento. Então, só voltando aqui, existem então as duas mortes, né? A morte física e a morte espiritual, separação eterna do nosso Deus, segunda morte. É incomparavelmente pior do que a morte, a primeira morte. A primeira morte pode ser Sim, dolorida, mas é rápida, pá, morreu, acabou. Mas e a é, segunda morte? A espiritual. exatamente. Agora eu vou te fazer uma outra pergunta. Se alguém chegar para você e falar assim, Elaine, se existe vida após morte, para onde que eu irei? O que você responderia para essa pessoa? É, a, eu responderia que se você teve um encontro com o Senhor, pediu para que Ele fizesse parte da sua vida, se reconheceu como pecador por herança ou por ações, porque a gente não é só por herança, né? A gente recebe a herança e vai cometendo os próprios pecados e que necessita totalmente da graça do Senhor, você vai viver eternamente com Cristo na mansão celestial, nas ruas de ouro de Apocalipse, né? E então é esse o lugar que você vai viver. Se essa pessoa não fez isso, eu diria para ela, vamos fazer agora, né? Porque essa é a única resposta que eu teria. Porque a segunda resposta eu não daria a ninguém, porque até o último dia, o último instante de vida, ela ainda tem essa oportunidade que Cristo dá, né? Eu poderia colocar, olha, se você não fizer isso até o seu último suspiro, aí, ao invés de você estar nesse lugar tão maravilhoso, você vai estar
na separação absoluta de Deus no lugar de lugar tormento, de né? tormento. Mas não poderia afirmar, né, a segunda opção. Mas a primeira eu diria isso, se você tem, e às vezes nós temos, até a minha vida cristã mesmo, pensando nos momentos de vida cristã, mesmo tendo a convicção, eu tive alguns momentos em que a dúvida vem. E aí, o que fazer com essa... Eu estou adiantando alguma coisa? Não, tá ótimo. Ah, tá. Então, o que fazer com essa dúvida, né? O Espírito Santo testifica no coração, a palavra do Senhor nos garante, como o próprio texto, né? Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Viverá. Todo aquele que crê em mim terá a vida eterna, né? Ele fala também, todo aquele que o Pai me deu, que são esses que o recebem, de maneira nenhuma lançarei fora. Então, você traz à sua memória todos os textos que te dão essa garantia. Eu estou indo para lá e vou preparar-vos lugar. Por isso né? que é importante essa comunhão, né, Elaine? É importantíssima. Nós, como seres humanos, a gente tem medo mesmo, vem o medo. Sim. Mas se você tem essa comunhão com Deus, se você recebeu Jesus na sua vida como o Senhor da sua vida, aí você começa a ter comunhão com Deus, vai lendo a palavra, frequenta uma igreja séria, uma igreja que tem a Bíblia como regra de fé, aí tem comunhão com os irmãos. Cada dia vai fortalecendo a sua fé, e aí quando bater aquela dúvida, assim, falando, o Espírito Santo manda uma palavra para você, né? Não é o que... Exato. Mas aí, se a pessoa não tem a comunhão, ela não faz contato com a Bíblia e tal, do que ela vai lembrar numa hora dessa? Vai continuar, vai, lógico, falando com Deus. Existem pessoas, conheço histórias de pessoas que não sabiam ler, e o Espírito Santo, ele é maravilhoso, ele faz a comunhão da maneira como ele quer, mas nós temos oportunidade, hoje em dia tem a Bíblia em áudio, tem tantas possibilidades, e quando você né? vai para a igreja, mesmo que a pessoa não saiba ler, por exemplo, às vezes não enxerga, ela só escuta, então a palavra vai lembrar escutando, né? Eu conheci pessoas que pregavam a Bíblia todinha e não sabia ler. Então, exato, porque era uma pessoa que com certeza frequentava e ouvia muito, né? Retinha ele no seu coração para poder compartilhar. Você não consegue compartilhar algo que você não experimenta de nenhuma maneira, né? E aí, quando vem o desespero, o que você vai trazer à memória? Né? Por isso que tem o texto também de Salmos, né? Guardei a tua palavra Onde no a meu tua coração palavra para no não meu ficar coração, escondido. Salmo 119. Isso. Então, é isso. A pessoa fala, mas como esconder a palavra no meu coração? Mas é isso. São esses textos que você tem convivência com eles, tanto lendo ou ouvindo, né, nas igrejas, com os discipuladores, Até na nas escolas internet, o ideal não bíblicas. é a internet, né, Elaine? Mas até na Tem, internet tem a Bíblia em áudio. também, tem. Então, assim, não tem Pregações desculpa. maravilhosas. Não tem desculpa, né, para não se alimentar, e na hora que vir qualquer tipo de dúvida, não só esse, mas qualquer tipo de dúvida, e essa circunstância angustiante do dia a dia, né? Você busca uma palavra do Senhor e tal. Na pandemia, eu usava muito, quero trazer à memória tudo que me dá esperança. Quero trazer à memória tudo que me dá esperança. E a minha esperança é Cristo. Então, era isso que eu ficava, porque a pandemia assustou Foram muito a dias gente, né? difíceis, Foram. difíceis. Agora eu vou te fazer uma pergunta que não está no nosso script, nosso Eita, roteiro. Jesus! Então, Elaine, eu sou uma pessoa muito boa, eu faço do esmola, eu faço tanta coisa boa, ajudo as pessoas, eu não falo palavrão, olha, eu sou muito honesta, eu sou a melhor pessoa do mundo, eu sou quase uma madre de Calcutá. Está garantido lá meu lugar lá no céu? Tenho quase certeza que está. E aí, Elaine? Puxa, ó, eu diria duas coisas.
A primeira é, não tem como a gente estar em completa santidade aqui nessa nossa passagem, né? Estamos de passagem. Não tem como. Todos, a Bíblia fala que todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Todos. E, infelizmente, a gente, independente de toda essa bondade, a gente peca todos os dias. Mesmo que seja em pensamento, a gente não tem controle total das emoções, e o fruto do Espírito não são, ele é. Então, se você não tem todas aquelas características, você cometeu um pecado de alguma maneira ali, né? Então, já te digo que não tem como. Toda essa bondade, lindeza e Tem tal. como. Não tem. Sou tão boazinha, não está O segundo garantido. ponto, não tá, a única garantia é receber Jesus, porque ele é a garantia, ele é o sacrifício para o decreto anterior, que todos pecaram e destituídos. Adão pecou e somos herdeiros. E assim, eu trabalho na educação infantil. A gente vê as coisas das crianças que são ingênuas, que são queridíssimas, amadíssimas, tem N qualidades, mas a gente vê, eu falo, gente, olha só a herança aí. E são coisas assim, né, que não tem ainda aquela consciência, a criança não tem aquela consciência, tanto que a palavra de Deus fala que Mas a delas é herança o reino dos pecaminosa céus. está lá, né? Tá A tá maldade, lá, você a consegue perceber. maldadezinha, a mentira, né? Então não tem como, em primeiro ponto, por mais lindo e bondoso e tarará, e o segundo ponto é, perdão para quem se acha assim, eu já te perdão, mas já é um pecado. Já se Já achar, é, já se já é. achar Você não justo. conseguir perceber você não conseguir perceber que você não é tão bom assim, já é. Ninguém é bom o suficiente, né, Elaine? Não. Eu já tive fase de me policiar muito, muito com isso, né? Por conta de quando a gente se dedica, às vezes, à oração, à leitura da palavra, e busca agir, né, dentro das leis do Senhor, às vezes a gente acaba ficando com essa sensação de que, nossa, estou fazendo tudo direitinho, Ai, né? tô fazendo tanta coisa. E aí hoje eu me sinto mais feliz percebendo assim, quanto mais eu me aprofundei e busquei mais a palavra, eu percebi, eu percebi o quanto eu sou falha e quanto é difícil ser tão boa assim como algumas pessoas estão falando essa colocação que você fez. Não é fácil porque essa tendência está em nós. Então não é assim, não é que essa pessoa é totalmente ruim ou não tem nada dela de bom, não é isso. Mas eu deixo um É recadinho assim, insuficiente, né? é É insuficiente, nada insuficiente, não do que se fala. paga. A Não, única coisa que paga é o sangue de Jesus. isso. E aí, essa escama está impedindo dessa pessoa ver que ela carece dessa graça. E essa escama está impedindo, né, dela procurar realmente um aperfeiçoamento de vida. E essa escama está impedindo ela de se chegar mais a Deus. E está E achar que impedindo, precisa de Deus, né? e tá impedindo ela de se conhecer, né? Então, assim, tem muitas coisas aí dentro dessa questão, mas assim, não se engane por isso. Não se engane. Estamos dentro dessa herança pecaminosa e o único meio que nos faz ter direito, né, à ressurreição eterna é Cristo Jesus. E é através do reconhecimento. Se não tiver o reconhecimento, você precisa consultar, porque nós precisamos reconhecer que temos falha sim, que somos pecadores, que nós erramos, que Imerecedores da graça. não merecemos a graça, não merecemos. Nada que a gente faça é capaz de dar certo para merecermos a graça. Então, é Verdade. só Cristo Jesus que faz isso. Ele levou sobre si todas as coisas.
Então, por isso que a palavra do Senhor aqui até nessa tradução, ela tá, tradução e versão, né? Tem essa colocação, é um presente maravilhoso. Presente. Eu preciso receber. E a partir de receber, me comportar de acordo com aquilo que eu recebi. A gente está se aproximando do final e eu gosto demais da conversão do ladrão da cruz. Eu acho fantástico, porque ele não teve tempo de descer da cruz e fazer uma boa obra, ele não fez curso de batismo, ele não fez nada. Ele estava ali pobre, miserável, cego e nu, preso ali na cruz, e reconheceu Deus ali crucificado. Eu amo essa parte, porque a gente, as pessoas que se converteram na Bíblia, no Novo Testamento, viram Jesus fazendo milagres, curando enfermos, fazendo maravilhas, andando sobre o mar, mas Deus estava ali do lado dele, crucificado igual ele. E ainda assim, ele reconheceu, ele creu que Deus estava ali e que o salvaria. Ai, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. De forma Hoje, humilde, né? hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, tomara que você que está assistindo tenha essa oportunidade até ali, no último instante, de fazer essa escolha. Mas, às vezes, não vai dar tempo. Então, escolha hoje, agora. Deixa para amanhã. É. Né? E aí a pergunta é: o que eu faço, então? Eu quero ter esse Jesus que vocês estão falando, eu quero seguir esse Deus que vocês estão falando, eu quero que a minha segunda morte eu viva na eternidade com Deus, para andar nas ruas de ouro, viver realmente a vida que a gente tem, que Deus tem preparado. O que eu posso fazer, Lani? Não é fazendo boa obra, não é fazendo nada. Nada que eu faça compra a minha entrada no céu, para a minha vida eterna. O que eu posso fazer? O que a Bíblia diz que eu devo fazer? Lá em A Romanos. Bíblia diz que precisamos entregar, né, a nossa vida a Cristo, né? Entregar a Ele, receber Ele como o único e suficiente Salvador. Essa é a receita fundamental e a É uma única receita de receita, né? vida e morte, né? De vida e morte, a receita verdadeira, original, a única Eu vou ler receita. aqui, ó. Romanos 10, de 8 a 11. A saber, mas que diz? A palavra está junto de ti na tua boca e no teu coração, esta palavra da fé que pregamos. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, em teu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz a confissão para a salvação, porque todo aquele que nele crê não será confundido. Está aqui, ó, na Bíblia. Amém. Deixa eu só. Você repete esse último, deixa eu só passar uma referência, e aí você repete esse último para ficar. Qual? Visto a 10 ou 11? Acho que é o 11, né? Todo Mas aquele deixa eu que só crê não será confundido? isso, deixa eu só passar esse meu, aí você passa esse. Só para não ficar a parte da segunda morte sem uma outra referência. Tá, Apocalipse 20, 14, né? Para quem quiser dar uma olhada. E a tá. morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, tá? Apocalipse 20, 14. Porque aí nós temos aí uma referência do texto para
que vocês Embasar o que possam a gente está checar, falando. embasar o que nós estamos falando, tá bom? Mas para embasar a vida eterna, ela vai repetir esse de Romanos, versículo 11. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido. Não precisa Amém. ter medo, né, Elaine? Não precisa ter Exatamente. dúvida. A Bíblia fala: confessar com a sua boca que Deus ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos. Crer com o seu coração, fazer a confissão com a boca. Você que está escutando a gente, está vendo esse vídeo aí, que ainda não fez essa sua decisão, faça agora aí. Fecha dentro do teu quarto, ora lá em secreto. Fala, Senhor, eu me arrependo dos meus pecados. Eu creio do fundo do meu coração que o Senhor morreu e ressuscitou dentre os mortos. E eu quero que o Senhor salve a minha alma. Eu quero um dia morar no céu e ter essa segunda morte, a vida eterna. Não vai passar pela A vida segunda eterna. morte. Ele vai Isso. receber a vida eterna. Só vai passar na primeira morte. Então, é É falar isso. isso para Deus. É você. Não tem como ser outra pessoa fazer por você. Amém? Amém. Amém. É, você deixou também aqui um texto bonito, né, de Filipenses 3, 20, 21. Filipenses. Pode ler, Laine. A Deixa nossa cidade. você ler esse versículo e já encerra, tá bom? Tá bom. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhante ao seu corpo glorioso. Filipenses Amém. 3, 20, 21. Lindo Amém. demais, né? Eu Amém. achei Lindo que não demais. dava para encerrar sem ele. Tá bem bonito esse texto aqui. Ah, eu tenho que encerrar também com outro aqui que eu não li. Então vai, vai, vai. Apocalipse 26. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e Cristo e reinarão com ele 1000 anos, quer dizer, eternamente. Olha aí quanto texto já para dar aquela tranquilizada quando vier a dúvida, né? Isso, não precisa ter medo. Então, a morte não é o fim. Agora, Não é, você não é. tem a vida eterna para escolher ou o afastamento de Deus, o tormento. A Qual Helene será a vai tua orar. escolha? Pode, tá bom Vou aqui, orar. né? Não dá vontade de terminar. Não dá. Vou orar, tá bom? Senhor Deus, mais uma vez, somos muito, muito, muito gratas pela oportunidade de compartilhar aquilo que o Senhor tem colocado em nossas vidas, nos nossos corações. Compartilhar o que o Senhor nos ensina, Pai, que as pessoas que irão assistir em cada tempo, porque às vezes não será tão breve, alguns sim, É, outros Jesus. não, mas em cada momento em que as pessoas verão essa live, que o Teu Espírito Santo toque com poder, ó Pai, porque sabemos que nada é feito por nossas mãos, mas sim pela obra do Senhor Jesus, pelo Espírito Amém. Santo, que convence, né, do pecado, da justiça e do juízo. Por isso nós clamamos para que a ação do Seu Espírito esteja sobre estas vidas, Pai, em nome de Jesus. E se há alguma dúvida, se há alguém que ainda precisa, Senhor, abrir o coração para te receber, que possa ser feito isso no momento em que estiver assistindo essa live, que possa abrir o seu coração, reconhecer os seus pecados, pedir para que o Senhor tome conta de toda a sua vida, recebendo, ó Deus, confessando com a sua boca, como no texto, partilhando, Pai, as maravilhas do Senhor a outros, Pai, em nome de Jesus. E que também o Teu Espírito Santo vá tranquilizando todos aqueles que
tem recebido do Senhor com relação às dúvidas, Amém, com amém, relação à morte, à vida, à ressurreição, que tudo isso seja esclarecido pelo Senhor em seus corações, ó Deus. amém, Nós Jesus. Glória clamamos ao para teu nome. que essa seara grande que o Senhor tem feito continue sendo de forma grandiosa e atinja a vida das pessoas, atinja quem está ouvindo, e que esses que estão ouvindo partilhem, e aí esses que vão ouvir do que estão ouvindo agora possam partilhar, e assim o teu reino vai ficando cada vez maior para a honra e glória do Senhor, ó Pai. Amém, E Jesus. possam entender quão maravilhosa é essa graça, esse presente que o Senhor Verdade, preparou Senhor. para todo Verdade, aquele Senhor. que o recebe, para todo aquele que crê, Pai. No mais, Senhor, peço que o Senhor continue nos fortalecendo, nos ajudando em nossas vidas particulares de uma forma geral, e que nós possamos permanecer firmes e constantes na fé no Senhor, Pai. Muito obrigada, Deus. É tudo que nós colocamos e já agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, obrigada, até a próxima, hein? Deus abençoe. Tchau, Até. Tchau, tchau. tchau.